de alguma maneira, a forma como a gente está vivendo ou como a gente está deixando de experienciar a vida está fazendo com que os circuitos da tristeza, da melancolia, da depressão mesmo, estejam em alta. Para mim, o conhecimento humano ele está nessas grandes nuvens que armazenam conhecimento. Sei. Não precisa nada. Hoje os provedores armazenam a informação de toda a humanidade. Mundo, Você sabe onde está o teu provedor? Não faço Onde ele ideia, está armazenando? Pode ser na Rússia, pode ser fazer um caminho, na China, todo... pode ser em qualquer lugar. E por que não teria isso para o conhecimento humano? Platão dizia exatamente isso que você falou. Ideias, né? O mundo das ideias é que é verdadeiro. Que o Jung falava muito, né? Parece que essa informação da humanidade, de alguma maneira, ela vem no teu DNA. Entendi. Eu tive um professor que era o Enéas. Foi um grande professor e um gênio. E ele dizia assim, os senhores... que ele dava aula assim, os senhores imaginam um pedacinho da hélice do DNA, quantos milhões de informação tem? Pra você ter uma ideia, um pedacinho de um bracinho do DNA... tinha mais ou menos o correspondente de informação a 10 mil livros, de mais ou menos 500 folhas. Isso é um cálculo. Se você for ver uns vídeos antigos do Enéas, você vai chegar a isso. E ele dizia assim, vocês acham que a gente precisa dessa informação toda? Isso já está arquivado na humanidade. Né? Isso é uma... como se fosse uma programação. A gente vem com muita informação que nem a gente sabe de onde vem. Faz sentido. Né? Tem um designer do universo, eu chamo Deus de designer do universo, que eu acho genial. Eu acho ele um cara genial. Mas eu acho que ele cometeu um erro. E um dia eu quero falar com ele, assim, diretamente. Do tipo assim, por que os outros animais são todos programadinhos? Vem com um programa que roda direitinho. Por exemplo, o polvo. Sei. O polvo vive no máximo 360, 365 dias. Sabia disso? O polvo. Eu também não sabia disso. Fiquei pesquisando. Um ano, praticamente. Um ano, é a média. O polvo, ele vive uma vida absolutamente solitária. Aí, quando mais ou menos ele está completando ali uns 8 meses, ele acasala, tá? Ele acabou de acasalar, ele meio que adoece, ele fica escondido, ele gera os filhotes, dá à luz aos filhotes, ele cuida até os filhotes estarem em condições de viver sozinho. Acabou daquilo, ele entra em degeneração e ele sai dessa toca para ser comido pelos tubarões. É só para isso, ele vive para isso. Para passar seu gene. E muitas espécies vivem para isso mesmo. Os pinguins, né, que ficam ali chocando. É tudo um compromisso de fazer a vida passar. Só que tem que nós, como mamíferos, o designer falou assim, não, esses aí eu acho que eles têm condições de fazer o script. Eu vou deixar uma programação básica, mas eu vou deixar eles criarem um pouquinho. E nesse deixar criar, a gente faz muita besteira. Você falou de imagem, eu estava vendo umas imagens de sinapses, eu acho que se ligando, né? Sinapse. A gente consegue fazer novas ligações por vontade própria? Com certeza. O que acontece? O cérebro, né? Vamos fazer uma diferença do que é cérebro e do que é mente. Né? O cérebro é o aparelho. A mente é as ondas que governam ali dentro. É a atividade elétrica ali. Entendi. Né? O que acontece é que tudo no cérebro é uma grande central elétrica. A gente está falando aqui, está acionando uma carga elétrica o tempo inteiro. Se a gente pisca, são milhões de sinapses. O que é sinapse? É um neurônio que se liga com o outro, que se liga com o outro e vai fazendo um caminho, vai fazendo uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica passa o quê? É pensamento, ideia? Forma pensamento. A gente tem que viver fazendo exatamente isso. Aquele momento que está gostoso, que está bom, você tem que parar, congelar e falar assim, vou lembrar disso com muito prazer. Por quê? Porque você dá um comando ao teu cérebro que é assim, guarda isso. E sabe o que está acontecendo hoje? Com essa coisa de todo mundo estar filmando tudo em vez de estar vivendo tudo. Você não está fazendo isso com o cérebro. Você não está fazendo isso com o cérebro. Então, não é à toa que o número de depressão está aumentando muito entre jovens.
Já foi dado, a Organização Mundial de Saúde, em 2018, decretou o ano de prevenção ao suicídio. Porque em 2018 nós já tínhamos uma pandemia de suicídio. Te dá um número, tá? Isso em 2018, pela Organização Mundial de Saúde, não sou eu. Entendi. Em 2018, a cada 40 segundos, uma pessoa se matava ao longo do 40 mundo. segundos? Segundos, eu não estou falando de 40 minutos. Então, o que está acontecendo? De alguma maneira, a forma como a gente está vivendo, ou como a gente está deixando de experienciar a vida, está fazendo com que os circuitos da tristeza, da melancolia, da depressão mesmo, estejam em alta. Entendi. E aí você vê um mundo de rede social que é muito fake, porque as pessoas não querem desenvolver novos circuitos, elas querem vender uma felicidade. A felicidade virou um produto. E a felicidade, ela não é algo que eu possa transferir para você. É intransferível. As pessoas não entendem isso. Então criam padrões de felicidade que são falsos. Você tem que viver, porque isso é treinar o seu cérebro para poder, num momento que você fale tá tudo ruim, você falar assim, não, mas eu lembro daquele momento. É aquele momento de conforto existencial. Exatamente, que tá tudo direito. Você não queria estar em lugar nenhum com nenhuma outra pessoa, porque aí você cria um filme. E um filmezinho no cérebro articula muito mais conexões. E quanto mais conexões cerebrais você tem, mais ele fixa. E mais intenso. E mais ele fixa. Então, o que vai acontecendo com a pessoa de idade que vai deixando de ter atividades? Vai diminuindo essas conexões, elas vão deixando de ser usadas. Então, mas elas morrem, elas atrofiam? Elas atrofiam. Lembra da trilha numa floresta. Tá. Se todo mundo passa por aqui, aquela trilha fica aberta. Se eu começo a andar numa trilha aqui e as pessoas abandonam, o mato cobre. A mesma coisa ocorre com o cérebro.